irmãos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo de número 26, verso de número 1. Vamos ler até o verso de número 14 aqui. Os irmãos acharam? Irmãos, eu sei que nós estávamos lendo, no tempo em que nós estamos vendo essa questão do tabernáculo, eu estava lendo e acompanhando com os irmãos. Na CF, porém, a partir de agora eu vou fazer toda a leitura pela textual, tá bom, irmãos? Então, possa ser que algum texto, alguma palavra, alguma coisa, seja um pouco diferente se os irmãos não estiverem com a textual, mas eu li nas duas versões, não vai fugir muito do que a CF também apresenta, tá bom, irmãos? A partir de agora eu estou com o objetivo, eu falava ali com o pastor antes, de usar só a textual. Não por conta do estudo, não porque mudou alguma coisa, mas eu quero me adaptar um pouco mais a essa Bíblia e agora eu vou passar a usar mais ela. Ela nos ajuda a ter uma compreensão um pouco mais literal dos textos hebraicos e gregos. Então, vou tentar caminhar com ela aqui, eu quero me adaptar mais à leitura dela. Uma leitura não tão fácil quanto a CF, né? Em algumas palavras, mas vamos prosseguindo. Amém? Então, 26, verso número 1. Hoje nós vamos falar da cobertura ou as cortinas do tabernáculo. Nós encerramos o capítulo de número 25. A última coisa que nós tratamos ali foi a mesa dos pães da proposição. Antes disso, nós tratamos a mesa, tratamos o candeeiro, o candelabro também, já a arca da aliança e o propiciatório. E agora nós vamos para a parte da cortina e cobertura do tabernáculo. Capítulo número 26, verso número 1. Farás para o tabernáculo 10 cortinas de linho, retorcido e azul, púrpura, carmesim retorcido. Falarás com querubins, obra de hábil desenhista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, uma mesma medida para todas as cortinas. 5 cortinas estarão unidas uma à outra, e as outras 5 cortinas unidas uma à outra. Fará presilhas de tecido azul na borda de cada cortina, ao final da série, e o mesmo fará na borda da última cortina na segunda série. Fará 50 presilhas na primeira cortina, 50 presilhas na borda da cortina que está na segunda série, contrapostas umas às outras. Farás 50 colchetes de ouro e unirás as cortinas uma à outra por meio dos colchetes, e o tabernáculo será uno. Verso 7. Também farás cortinas de pelo de cabra, a modo de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina, 30 côvados, a largura de cada cortina, 4 côvados. Uma só medida para as 11 cortinas. Unirá à parte 5 cortinas e separadamente outras 6 cortinas. A sexta cortina dobrará na parte frontal da tenda. Fará 50 presilhas na borda da cortina, na última da série, e 50 presilhas na borda da cortina, da segunda cortina na segunda série. Verso 11, farás também 50 colchetes de bronze, e colocarás os colchetes pelas presilhas, e unirás a tenda, e será uma só. O restante das cortinas da tenda, a metade restante da cortina, penderá pela parte posterior do tabernáculo. O côvado restante de uma parte e o côvado de outra, que sobra no comprimento das cortinas da tenda, penderá aos lados do tabernáculo, a um e a outro lado, para cobri-lo.
Fará também uma tenda, uma cobertura de peles de carneiros, tingidas de vermelho, e por cima um cobertor de pele de texugos. Até isso, ó. Versículo de número 14. Tá bom, irmãos? Eu quero fazer algumas divisões aqui nesse texto, porque eu sei que, lendo assim dessa forma, da forma que eu li, embora seja para a gente introduzir e entender o que o Senhor estava falando a respeito dessas cortinas, eu quero fazer algumas separações para que fique de mais fácil entendimento aí da parte dos irmãos. O que nós precisamos entender, né? O Senhor está aqui mostrando a Moisés como confeccionar a cobertura do tabernáculo, a parte do tabernáculo. Tudo isso que foi dito são as peles, o linho, enfim, né, o tecido que fará a cobertura sobre o tabernáculo, sobre a parte mais interior do tabernáculo, sabendo que o tabernáculo ele não é somente a parte interior, e sim contado desde os arredores, desde os muros de fora do tabernáculo. Então o átrio também faz parte do tabernáculo. Os irmãos sabem o que é o átrio, né? Sim ou não? Sabe? A parte de fora, né? O átrio é o salão de fora, né? O tabernáculo ele tem uma porta principal, os muros do tabernáculo, né? Se os irmãos pegarem aquele desenho que a Ju publicou, o Everton também publicaram lá no início, vocês vão ver que principalmente aquele desenho 3D que você pode ir entrando, navegando, né, no vídeo, vocês vão ver que tem os muros do tabernáculo, aquilo já é o tabernáculo, né? Aí tem a primeira porta onde tem o átrio é o pátio, né, inicial ali do tabernáculo, e depois mais ao fundo do tabernáculo nós temos o lugar santo, que era um lugar reservado, e o santíssimo lugar, né? Ali fora nós já temos alguns utensílios que a gente vai estudar ainda, né? Que é o altar de holocausto, a pia ou a bacia de bronze onde os sacerdotes se lavavam, né? Então tem esses itens do lado de fora, tem também as cortinas da porta do tabernáculo, mas essa cobertura em especial é a cobertura desse lugar mais reservado, tanto o Santíssimo quanto o Santo Lugar. Então tinha essa tenda, né, no tabernáculo, e essa tenda era coberta por essas peles, pelos, linho, enfim. Amém? Então é sobre isso que nós vamos tratar, mas obviamente, né, que o Senhor ele nos dê graça, irmãos, para que nós possamos, para que assim eu consiga passar para os irmãos um pouquinho do que eu aprendi também quando estudei a respeito disso, porque é óbvio, né, que o Senhor ele não quer falar de pele de texugo, é óbvio que o Senhor ele não quer falar de pele de cabra, de linho torcido, não é esse o objetivo do Senhor, né? Embora haja um grande critério para que Deus estivesse mostrando, né, e estivesse ainda laudando todos os itens e da forma como ele gostaria de fazer, mas o objetivo não é que nós saiamos daqui aprendendo que o negócio foi coberto com pele de texugo, porque isso não engrandece, não glorifica, não exalta o nome do Senhor. E o tabernáculo, assim como todas as coisas da antiga aliança, tem que nos trazer o entendimento da pessoa de Cristo. É para isso, né? Deus não está falando de pele de carneiro, muito menos de pele de texugo. Ele escolheu esses itens, assim como os itens que nós já estudamos, para revelar algo a respeito de Cristo, da gloriosa obra de Cristo, da pessoa de Cristo e da sua igreja. Se não for para isso, não tem sentido, né? Deus tanto faz ter uma pele de texugo como ter uma pele de raposa, sei lá eu, né? E por que tantas peles assim, né, uma sobreposta à outra? E até convido os irmãos, eu não sei se os irmãos se lembram, mas da vez que o mestre Daniel esteve aqui em Atibaia, ele falou a respeito disso, com muita autoridade. Acredito que nada do que eu vou dizer aqui vá contrapor o que ele disse, muito pelo contrário, que seja para somar, né? Mas, inclusive esses dias eu quis achar o vídeo, eu não consegui achar, né, para mim assistir o ponto mesmo, porque ele falou de tanta coisa, irmãos, e aí pegar o tempo da gente com ele, mas eu queria pegar exatamente, se os irmãos até assistirem, souber o ponto exato, porque foram 4 vídeos, cada vídeo com mais de 2 horas de duração,
Então, se os irmãos lembrarem qual vídeo foi que ele realmente falou sobre essa parte das cortinas, né, da cobertura do tabernáculo, me dê um toque, depois que eu quero ver exatamente essa parte, tá bom? Então vamos lá. Então que fique claro para os irmãos, né, que obviamente a gente vai estar sim tentando trazer a luz de por que linho, por que pele de texugo, por que pelo de cabra, por que, né, linho retorcido, seja azul, púrpura, né, carmesim, tá? E vamos lá. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos, e se os irmãos assim quiserem, né, porque talvez fique mais fácil para todas essas leituras que nós estamos fazendo, seja do tabernáculo, seja da mesa, tem algumas coisinhas que a gente só está passando, irmãos, depois a gente vai voltar em tudo isso, mas tem algumas coisinhas que eu acho legal pintar, né, grifar, sublinhar, porque dá uma compreensão um pouco melhor. Que a gente lê, como eu falei, se a gente lê só por ler, pensando numa construção e tentando não imergir em Cristo, aí fica uma leitura até realmente cansativa. Muitos, volto a dizer para os irmãos, muitos estudiosos pulam esses textos porque não entendem bulhunfas, porque não conseguem extrair a beleza do Senhor, a glória, né, da nova aliança. O objetivo é que o Senhor ilumine os nossos olhos e possamos enxergar Cristo aqui pela luz da nova aliança. Porque a sombra também, que é a velha aliança, era falar dessas coisas, mas que essas coisas tivessem um sentido para nós que temos a palavra do Senhor. Amém? Então, algumas coisas que eu gostaria de frisar aqui, por enquanto é só friso e depois a gente vem falar que é o sentido dessa ministração, né? O início: farás para o tabernáculo 10 cortinas de linho retorcido e azul. Na verdade, eu acredito que, deixa eu até pegar aqui, meus irmãos, deixa eu até pegar aqui, que eu acho que na tradução de vocês, que vocês estão usando, vai estar como estofo. É isso? Me ajudem aí. Vai ter um linho retorcido, mas de estofo azul, certo? Fino trançado. Porque na ACF ele aparece o linho retorcido, o linho fino retorcido, e aí quando vai falar das cores azul, carmesim e púrpura, tá como estofo, que também é um tecido, tá? Já na textual ele está assim, fará 10 de linho retorcido e azul, púrpura, carmesim retorcido. Em algumas vai estar esse estofo aí, que é um linho também. É um linho não, perdão, é um tecido também. Tá bom? Esse estofo. O que nós precisamos entender é que essa cobertura, né, e se eu fosse você, se você quiser, para ficar mais fácil, pinte e separe essa primeira cobertura, que ele está falando da cortina, que vai ser cobertura inicial do tabernáculo. Ele vai ter 4 cores, certo? Ele vai ter a cor azul, a cor púrpura, a cor carmesim e a cor do linho, que na verdade, né, alguns colocam como uma cor branca. E eu acredito não ser o branco, aqui nesse ponto branco que nós conhecemos como branco, mas sim a cor do linho cru. Sabe a cor cru? Que não parece um branco mais sujinho, né? Vocês conhecem a cor cru? Sim ou não? Sim? Conhece? Seria um linho sem tingimento. Bege, né? Não chega a ser bege. Parece... Ele não chega a ser tão radiante quanto a parede, assim, de branco. Ele é um branco mais nude. São 4 cores? 4 cores. É o azul, púrpura. É o azul, púrpura, carmesim, e esse linho retorcido seria o branco. Tá? Tem essa Hã? Já vi 4 versões. É o fino torcido, então. O fino torcido é essa cor que você A cor branca. Ele teria 4 cores, né? O
o estofo, a palavra estofo? Não, o estofo é para... Azul. O estofo, ele está classificando, na CF, ele está classificando as cores azul, púrpura e carmesim. Ó, eu vou ler na CF para vocês terem uma compreensão melhor. Tá, ó, vou ler na CF, não na textual. Fará o tabernáculo que terá 10 cortinas. Eu estou lendo na CF, não, perdão. Estou lendo na Bíblia mais. Ó. E o tabernáculo fará de 10 cortinas, de linho fino torcido. Aí ele põe uma vírgula aí depois. O azul, púrpura e carmesim com querubins. Então, esse linho fino torcido seria a cor neutra, a cor branca, o azul, púrpura e carmesim. Por exemplo, na Bíblia Mais, que era o que eu estava lendo, ele fala assim, ó, terás 10 cortinas de linho torcido, estofo azul, púrpura e carmesim. É como se o estofo fosse o azul, o púrpura e o carmesim, e o linho torcido da cor cru, ou da cor branca. E na minha aqui no final está escrito com querubins, as farás de obra esmeralda. Esmerada. É esmerada. Ah, tá. É obra de artista, obra de... ou obras da mão de um que carrega o talento, o desenhista, o projetista, porque essas cortinas, que é o outro ponto que nós vamos tratar, essas cortinas, elas tinham querubins desenhados, né? Nessas laçadas, nesses fios, eram desenhados nessa primeira camada de cortina, querubins desenhados, certo? Então essa é a primeira parte, as cortinas com as cores, né? Cru, púrpura, azul e carmesim, e com esses querubins desenhados das mãos de um desenhista hábil ou de um artista, ok? Não se apegue ao comprimento, obviamente que depois a gente vai tratar um pouco mais sobre isso, mas as cortinas têm 28 côvados, a largura de 4 côvados, enfim, é um agrupamento, um ajuntamento de 10 cortinas separadas em 2 grupos de 5, mas por enquanto, para não confundir a mente dos irmãos, não vamos pegar esses pontos, tá? Talvez no finalzinho, se der tempo, a gente comenta. Eu gostaria que, então, essa primeira parte dos tecidos e as linhas separadas em 4 cores, os irmãos entenderam. Amém. E que nessa primeira cortina, né, uma coisa muito importante, depois do primeiro ponto final, que ainda está no verso 1, falarás com querubins. Essa primeira cortina, toda desenhada com querubins. Amém? Vamos para o segundo ponto aqui, a segunda separação. Verso de número 7. Farás também, depois que ele deu, lógico, a medida, explicou como que vai ser a união dessas 10 cortinas, ok? Dessas 10 peças, aí ele vai pegar o verso 7, e essa vai ser uma cortina sob a primeira cortina. Amém, irmãos? Então, eram cortinas e em cima vinham outras camadas de cortina. A primeira camada inteira é essa camada de linho fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim com querubins estampado. Essa é a primeira cortina que faz todo o forro do tabernáculo, certo? Desse lugar fechado. Então, vamos supor que fosse a primeira cobertura, é o que nós vemos, certo? Sob essa cobertura, aí entra o verso de número 7, ó. Também fará cortina de pelo de cabra. Então, vai ter as cortinas de pelo de cabra, também com os tamanhos em côvados, e esse pelo de cabra vai virar em 10 peças também uma cortina, que vai ser sobreposta à cortina do linho fino, com os querubins aí, estofo azul, púrpura e carmesim, certo? Pelos de cabras. Então, essa seria a segunda a segunda camada dessa cobertura, tá? Vamos pegar aí a terceira camada. A terceira camada está no verso 14. Farás também
para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho. Então, ó, nós temos a cobertura dos tecidos, certo? Os tecidos, linho fino retorcido, azul, púrpura e carmesim. Sob ele nós temos as peles de carneiro, certo? De cabra, perdão, as peles de cabra. Pelos de cabra, porque é pelo e agora é pele. E agora nós temos as peles de carneiro. Então temos os pelos e agora as peles, certo? E por cima das peles de carneiros, aí viriam as peles de texugos ou, né, na tradução ACF, Bíblia Mais, vai aparecer peles de animais marinhos. É assim que tá? Não é de vocês ou não? Texugo. No 14, todo mundo tá com texugo. Animais marinhos? Algumas traduções vai estar com pele de animal marinho. 14? 14. Como que tá o de vocês? Carneiro tingida e vermelho por cima. No finalzinho. Pele de texugo. Peles finas. Aí tem algumas traduções que vai estar assim, ó. Também fará pele de carneiro, tintas de vermelho, uma cobertura para a tenda e outra coberta de peles finas. Que não diz nem o que é. É na Septuaginta e peles Aqui, azuis texugo. como revestimentos. Essas peles, né, alguns estudiosos acreditam, até o próprio mestre Daniel comentou, que essas peles acreditam ser peles de texugos, que na verdade é um... Golfinho. Hã? Tem uma tradução para golfinho. Golfinho eu acho que está bem longe, na verdade. Mas eu acho que o animal marinho. Hã? Animal marinho? Tem algumas que tá meio genérico, né? Aparece assim, peles de animais marinhos. Alguns estudiosos, né, se a gente for pegar alguns livros de alguns estudiosos da época, acredita-se que essas peles de animais marinhos eram as peles dos texugos. Os texugos são roedores, são como se fossem ratões, né, que abundavam ali as regiões do Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo. Então era muito comum se encontrar esses animais. Então acredita-se que tenha sido com as peles dos texugos mesmo, feita essa última cobertura. Tá bom? Não de outros animais, né? Embora algumas traduções tragam animais marinhos, mas alguns estudiosos apontam para que esse texto esteja mais bem aplicado e colocado na questão de pele de texugos, e é o que, por exemplo, foi traduzido aqui na textual. A textual aqui está com pele de texugo. Eu pesquisei a palavra texugo e apareceu tipo um furão. Ele é um rato, ele é da mesma família, só que ele é mais comprido, ele parece um furão. O furão também é uma espécie de roedor, só que é um roedor marinho, né? O castor, o furão, a lontra, sabe? Eles são animais, parecem um rato, mas comprido, né? São roedores. Eles são roedores, como se fossem da família de roedores, mas marinhos, né? O texugo é mais ou menos da mesma linhagem. Ele lembra até um furão mesmo, o texugo. Amém, irmãos? Então, por enquanto, a princípio, vamos com calma, né? Por enquanto, a princípio, 4 coberturas. Os irmãos pegaram aí? Primeira cobertura, então, aí você divida isso na sua tradução, na sua Bíblia, de um jeito que você entenda de forma mais fácil. A primeira cobertura, nós temos o linho fino retorcido, o estofo, não tem L, o estofo azul, púrpura, carmesim, que tem o desenho, né, a obra de desenhistas com certeza inspirados aí por Deus, ao ponto de desenharem, né, trançarem nesses tecidos a imagem de querubins. Essa era a primeira cobertura, é como se fosse o forro que a gente vê numa casa, o que a gente enxerga. Na casa a gente tem basicamente 3 coberturas. Nós temos a parte que a gente vê que é a cobertura o forro, né? Em alguns nós temos 4, né, coberturas, mas vamos colocar aqui, por exemplo, nós temos o forro, nós temos a laje, nós temos a madeira e nós temos o telhado. É mais ou menos a mesma coisa que o Senhor fez no tabernáculo, porém não com espaçamento, né? Era tudo fechadinho, era uma cobertura
uniforme, vamos dizer assim, tá bom? Então a primeira desses tecidos, meu Deus, passou um pernilongo gigante na rua aí, não? Eu não vi. A primeira, esses tecidos. A segunda, nós temos o pelo da cabra. Aí depois a terceira, nós temos as peles dos carneiros. Aí não é pelo, é pele, tá? E depois nós temos as peles de animais marinhos ou as peles de texugos, amém? Eu mandei a imagem lá no grupo. Pô, legal, Sami. Obrigado, viu? Eu gostaria de dividir, irmãos. Depois os irmãos olhem lá. Né? Os irmãos vão me ajudando aí com as imagens. É bom para os irmãos entenderem. Né? Depois até, irmãos, procura no Google. Não dá aqui porque a gente não tem projetor. Enfim, se tivesse ia ficar muito mais fácil da gente desenrolar esse estudo. Mas para os irmãos verem, tem uma imagem que eu achei no grupo. Depois eu vou tentar achar, se os irmãos até quiserem arriscar e procurar, que mostra em desenho as camadas. Exatamente, mostra a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada e a quarta camada. Né? Obviamente que não vai mostrar uma em cima da outra, porque senão a gente só veria a pele de texugo em cima. Mas por desenho, ele mostra essas camadas fracionadas, assim, bem legal. Tá? E essas peles, vocês vão ver que elas têm 4 côvados de largura, né? Na verdade que é o comprimento, né? Ele coloca aqui como comprimento, se eu não me engano. 8 côvados, 28 de largura e 4 de comprimento. Então seriam 4 côvados assim e 28 de comprimento lateral. Porque esse tecido enorme que fazia a cobertura, ele caía por cima. O tabernáculo é como se fosse um quadrado, né? Essa parte santa e santíssima. Então ele caía para os lados assim, certo? Aí os irmãos vão conseguir ver melhor numa ilustração por imagem mesmo no Google. Eu vi outra tradução que fala que era 14 metros. Em metro, eu acho que 14, ô Sami, É o comprimento. porque um côvado, se eu não me engano, se eu não me engano, irmão, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas assim, se eu não me engano, a medida oficial de um côvado é 45 centímetros, se eu não estiver errado. É isso, Everton? São 45 centímetros um côvado. Então, por exemplo, se é 28 côvados, são 28 vezes 0,45, aí você tem a largura, tá? Se eu não me engano, o Everton confirmou que sim, então se estiver errado é eu e ele. Tá bom? Amém, irmãos? Mas vamos lá. Eu gostaria de dividir, a gente vai começar agora a tentar entender um pouco essa questão. E para isso a gente vai voltar até um pouquinho no que a gente aprendeu. Amém? Eu sei que nós vamos estudar aqui as cortinas e a cobertura, mas existe algo que contém aqui, nessas cortinas, coberturas e tudo mais, que estão em outros textos, eu gostaria de mostrar para os irmãos. Os irmãos podem ir acompanhando. Ainda está em Êxodo aí, mas os irmãos vão ver. Por isso que eu quero tratar tudo como uma coisa só, porque depois quando a gente lê, não precisa voltar. Tá bom? Então, eu gostaria que os irmãos caíssem aí, abrissem a Bíblia na... Deixa eu pegar aqui só os textos, meus irmãos. Os versos. Deixa eu ver se eu anotei. Verso 31. Nós lemos até o 14, certo? 26, 31. Eu vou ler só o comecinho, só para os irmãos verem, porque trata da mesma coisa, certo? Posso ler? Pode. Farás também um véu de azul, púrpura, carmesim, linho retorcido e linho torcido. Então ele está falando do mesmo material que foi utilizado para fazer a cortina, mas aqui para fazer o véu. Certo? Verso de número 36. Ainda do 26, tá? A gente está no 26. Farás uma cortina de azul, púrpura, carmesim, retorcido e linho torcido. Tá vendo? No 36. Pegaram aí também? Sim. Agora o capítulo de número 27, versículo de número 16. Pela entrada do átrio haverá uma cobertura de 20 côvados de azul, púrpura, carmesim, retorcido e linho retorcido. Tá vendo que apareceu de novo aí? Depois eu explico para os irmãos o que é isso aí, tá? Mas citou de novo, certo? Certo. E agora no 39, capítulo de número 39, verso de número 1.
Eu estou trazendo todas as passagens, embora, né, o objetivo do estudo, o foco do estudo é parte da cobertura e das cortinas. Mas o 39:1, ó. E do fio de azul, púrpura, carmesim retorcido foram feitas as vestes. Pegaram aí? Mesma citação. Certo? Então deixem anotado aí, ó. Vou repetir para os irmãos. É só uma leitura superficial, irmãos. Pode voltar de novo lá para o 26. E eu vou repetir os versículos que aparecem a mesma primeira cobertura, os mesmos tecidos. Ó. Nós vimos a primeira cobertura em Êxodo 26:1, onde vai falar do linho fino retorcido, o estofa azul, púrpura e carmesim. Essa é a primeira vez que aparece. Segunda vez que aparece, capítulo ainda 26, verso 31. Vai falar da mesmo linho fino retorcido, azul, púrpura e carmesim. Qual a diferença? Aí vocês anotem aí na Bíblia de vocês. No capítulo 26, verso 1, está falando da cobertura, primeira cobertura do tabernáculo. Amém, irmãos? Amém. No 26:1 é a primeira cobertura, a primeira camada do tabernáculo. E no 26:31? No 26:31 está falando do véu ou porta, né? A gente conhece como véu ou porta do Santíssimo. Certo? Do lugar santo, do Santo dos Santos. Lembra que tinha, né, um véu, né, que dividia, era feito também com tecido. Esse véu para adentrar no lugar santíssimo, essa porta também tinha esse tecido. Linho fino torcido, azul, púrpura e carmesim. Certo? Aí a outra porta, que é para entrar no lugar santo, não no santíssimo, que é chamado de véu exterior. O primeiro véu, que é o véu do 31, é o véu interior. A porta interior, que separa o lugar santo do santíssimo. Agora, no 36, 26:36, e fará uma cortina de azul, púrpura, carmesim retorcido, é a porta do véu exterior. É o que vai separar o átrio do lugar santo. É a porta do lugar santo, a primeira porta. Certo? No 27, verso 16 que nós lemos, é a porta do átrio, a porta de fora, seria a primeira porta do tabernáculo. Então, ó, a primeira porta do tabernáculo, ele carregava também linho fino retorcido, azul, púrpura e carmesim. A primeira porta, então nós falamos já da primeira porta agora do átrio, 27:16. 26:36 eu tenho a primeira porta do lugar santo. 26:31 eu tenho do véu interior do Santíssimo. E 26:1 eu tenho a cobertura. Certo? E no 39:1 que nós lemos, que é lá na frente, essas mesmas cores vão estar, esse mesmo material vai estar na confecção da veste sacerdotal e sumo sacerdotal. Então também servia para cobrir o homem, para cobrir o sacerdote, sumo sacerdote. A mesma coisa, o mesmo tecido. Amém? Amém. Então agora vocês entenderam por que eu fui lendo, porque como a gente está falando já dos tecidos, da cobertura, a gente mata tudo num estudo só. Para quando a gente for avançando os versículos, a gente trate de outras coisas no superficial. Tá bom, irmãos? Amém. Voltamos então para o 26. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né, dos irmãos aqui, antes da gente entrar mesmo no significado das peles, das cores e assim por diante. Eu tenho, nesse estudo do tabernáculo, irmãos, aprendido a respeitar algumas coisas das Escrituras. Obviamente, né, que pela luz dada pelo Senhor através do Espírito Santo, a gente começa a entender um pouco mais do desenho de Deus, da fração de Deus e do porquê Deus age e trata dessa maneira. Assim como eu expliquei para os irmãos, eu vou relembrar aqui o Evangelho segundo escreveu João. Hoje eu leio João de uma outra forma, irmãos. Não sei os irmãos, mas hoje eu consigo ler o Evangelho de João de uma outra ótica.
Porque João deixa bem claro a sua tríplice divisão no Evangelho, dele mesmo, que ele escreveu, a autoria do próprio João, inspirado pelo Espírito Santo, onde ele apresenta o Senhor Jesus como a luz, como, lembra disso? A luz, a vida e o amor. Ele vem separando isso, o início do Evangelho de João, que seria do capítulo de número 1 ao capítulo de número 8, ele está falando da luz. Não. Ele está falando da vida. O verbo. Exatamente. Do 8 em diante ele vai falar da luz. E no final ele vai falar sobre a comunhão, o amor. Então, o Evangelho foi dividido nesses 3 pontos. Assim também aqui no tabernáculo. Porque olha que interessante. Nós não temos estudado o tabernáculo, né? Nós não temos estudado o tabernáculo até então na esquemática dele, da maneira que nós enxergamos a construção do tabernáculo, a não ser pela luz e respeitando o que as Escrituras colocaram e deixaram na ordem do tabernáculo. Porque, olha que coisa curiosa, quer ver? Acompanha aí comigo. Eu vou tentar pegar aqui na CF, porque fica mais fácil de eu mostrar para os irmãos. Nós começamos o tabernáculo, para os irmãos entenderem isso, a gente vai voltar de novo, né, no capítulo de número 25, mas só para mostrar para os irmãos, tá? Então nós não seguimos a esquemática do tabernáculo, o modelo, a figura. Por quê? Porque se nós fôssemos seguir a figura, se nós começamos pela Arca da Aliança, no Santíssimo, a gente teria que ter estudado a Arca da Aliança, o propiciatório. O outro móvel a ser estudado seria o incensário, que é o que está mais perto do Santíssimo. E aí, ainda no santo lugar, nós teríamos, de um lado e de outro, a mesa dos pães e o candeeiro, o candelabro, que nós já estudamos. E aí, o que nós veríamos? Detalhe, aí nós veríamos, voltando de novo, na verdade seria a Arca da Aliança, o propiciatório. Nós teríamos a primeira porta, que é a porta do Santíssimo, o incensário, o candelabro, a mesa dos pães, a outra porta. Essa seria a ordem da gente enxergando, ou de lá para cá, ou eu também poderia ter começado daqui para lá. E aí do lado de fora eu tenho a pia, o altar de holocausto, tenho a porta do átrio, aí eu tenho as colunas e os muros. Então, se a gente fosse vir estudando na esquemática, na ótica do tabernáculo, ou escolheria pela porta de fora, então a porta do átrio, o altar do holocausto, a pia, a cerca do tabernáculo, que são, né, as paredes, os muros do tabernáculo, depois o lugar santo, mas não foi assim que Deus desenhou. Né? Não foi assim, a gente já vem batendo nessa tecla que não foi assim. Então, como que Deus desenhou? Ele desenhou a Arca da Aliança, o propiciatório, a mesa dos pães e o candeeiro, foi assim que ele desenhou, certo? Sim. Depois, agora, as cortinas. E aí ele não falou nada do incenso, do altar de incenso. O altar de incenso está no santíssimo lugar, está no santo lugar. E cadê o altar de incenso que pulou? E aí depois das cortinas, ele vai falar das tábuas. Depois das tábuas, ele vai falar do altar do átrio, aí ele já pulou a pia. Aí ele está falando agora do altar do holocausto, né? O altar de fora do átrio. Aí ele já pulou a pia. Então, esses itens estão onde? Né? Por exemplo, o incensário, o altar de incenso que ficava no santo lugar, olha onde ele vai falar do altar de incenso. Quer ver? Eu vou pegar aqui para os irmãos. Deixa eu achar aqui, tá, irmãos? O altar de incenso ele vai falar só no capítulo de número 30, verso de número 1. Nós estamos no 26. E ele é um item do santo lugar. Ele vai falar de muitas outras coisas antes dele falar do altar de incenso. Ele vai estar falando, antes, né, do altar de incenso. Ele vai estar falando de como era feito o sacrifício cerimonial. Ele vai estar falando de Urim e Tumim. Ele vai estar falando das vestes sacerdotais, do azeite, enfim, do pátio. Ele falou de um monte de coisas e ele só foi falar do altar de incenso lá na frente. A pia, quer ver? Vamos ver onde ele vai falar da pia.
ou da bacia de bronze, onde se lavavam os sacerdotes. A pia ele só vai falar no 30, versículo de número 17. Só que antes da pia, ele já tinha falado do altar no capítulo de número 27. Então no 27 ele falou do altar. Olha que interessante. No 27, capítulo de número 1, ele falou do altar. Que é o altar que se ofereciam os animais, como holocausto, certo? Só que ele só vai falar da pia que, na verdade, se ele se o Espírito Santo começou a revelar da arca, então a pia deveria ter sido mencionada antes do altar. Assim como o altar de incenso deveria ter sido mencionado antes da mesa dos pães da proposição e antes do candeeiro. Mas não, ele só vai ser mencionado no altar de incenso só no capítulo número 30. A pia também só no capítulo número 30. Certo? Os irmãos estão enxergando isso nas escrituras, sim ou não? Sim. A pergunta que fica, né? Por quê? Por que será que o Senhor desenhou dessa forma? Será que o Senhor simplesmente... eu esqueci de mencionar, agora vou falar no verso 30. Não, irmãos, eu gostaria de ajudar vocês, assim como também tem me ajudado, né? Deixa eu voltar aqui para a esquemática. Aos irmãos entenderem que parte dessa revelação, né, da ordem de Deus para a construção dessas coisas, nos apontam a divisão de pelo menos, tá? Ou de pelo menos 2 grandes seções. Deus dividiu aqui no porquê da montagem dessa forma. Se você quiser anotar isso para ficar mais fácil, eu anoto. Mas se os irmãos quiserem anotar, fiquem à vontade, tá? A primeira grande seção que o Senhor separou no assunto tabernáculo e na ordem que as coisas vêm sendo descritas, vai do capítulo de número 25, onde ele começa a falar do tabernáculo a Moisés, certo? Então, do 25, vamos colocar ali do 25:1 ou do 25:10, certo? Onde Deus, mais precisamente do 25:10, onde Deus vai falar assim, farão, pois, uma arca de madeira que vai ser a arca da aliança, certo? Daí, desse verso, até o verso, no capítulo de número 27, verso de número 19, 27, 19. Certo? Deixa eu ver aqui o 19, é isso mesmo. Isso. Até o 27, 19. Então, do 25:10 ou 25 como você quiser colocar, até o 27, 19. Dentro de todos esses versículos e todos esses capítulos, nós temos a primeira seção que o Espírito Santo traz ao nosso entendimento e o que revela-nos essa primeira seção. A forma, ele vai tratar o assunto, a maneira de Deus se revelar ao homem, de Deus se aproximar do homem. Então, tudo isso que nós estamos vendo, Arca da Aliança, propiciatório, mesa dos pães, candeeiro, cortina, tudo que está dentro do capítulo de número 25 até o 27, 19, aponta para a maneira de Deus mostrar a forma pela qual, na nova aliança, ele se aproximaria do homem. Essa é a forma que Deus revela da aproximação dele mesmo para com o homem. Do verso 20 em diante, do 27, muda a história, entra na segunda seção. Aí é a forma do homem se aproximar de Deus. Lógico que, né, tudo isso expressado ou tipificado nessas formas, nesses materiais, nessas peles, nessas cortinas, enfim, né? Então, do 20 em diante, vou repetir para os irmãos, do início do 25 até
o 27:19, Deus está revelando aqui na Antiga Aliança a maneira com que ele viria ao homem. Do 19 para frente, que seria o 20, 21, verso ainda do 27, e depois o capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30, até o final do tabernáculo, de toda a ideia do tabernáculo, aí é Deus mostrando, agora que revela a forma do homem vir até mim. Irmãos, quando a gente lê nessa perspectiva, muda tudo. Os irmãos estão conseguindo entender, sim ou não? Pelo menos assim, né? De uma forma superficial, sim ou não? Sim. O que nós temos, ó, irmãos? E é legal a gente ir por partes assim, porque a gente entende um pouco melhor, né? O que nós temos desde a Arca da Aliança? O Santíssimo Lugar, né? O Santíssimo Lugar, que era o lugar onde Deus manifestava a sua glória em secreto. Um lugar reservado, né? Na Nova Aliança, nós sabemos que esse véu foi rasgado. Mas no tabernáculo, na figura do tabernáculo, Deus, ele se manifestava em reservado, em oculto, no Santíssimo Lugar. Né? Tem um verso até bem legal, importante, quer ver? Deixa eu tentar pegar aqui que é do capítulo de número 25. Quer ver? Deixa eu ver se eu vou apelar para outra tradução. 25. Ó, 25, capítulo de número... no 25, versículo de número 22, ó. Tem algo, assim, revelador. Nós já lemos esse texto. 25, 22 diz assim, ó: ali virei a ti. Lembra? Ali virei a ti. Está falando no propiciatório. Ou seja, Deus está sendo específico do lugar onde ele se manifestaria. Ali, no propiciatório. E os irmãos lembram, né, que quando o sumo sacerdote fazia oferta dentro do Santíssimo, uma luz, uma chama surgia entre os querubins. Lembra que a gente já estudou isso? Então é isso que o texto está falando. Ali virei a ti. Então Deus começou ali pela Arca da Aliança, revelando e falando da pessoa do teu filho. E essa é a revelação do seu filho a nós. Por isso que essa primeira sessão fala a maneira que Deus vai tomar para se manifestar ao homem. Qual é a maneira? Primeiro fazendo-nos conhecer a pessoa de Cristo. Certo? Tanto de natureza humana quanto de natureza divina. O Cristo servo com S maiúsculo do Senhor, aquele que obedeceu o Senhor em todos os pontos. E aí o propiciatório, que é a obra redentora do Senhor. Então ele está vindo a nós, porque foi Cristo quem se ofereceu aos nossos pecados. E se não fosse por Cristo, nós jamais nos achegaríamos a Deus, irmãos. Sim ou não? Algum homem foi capaz de chegar à presença do Senhor sem que passasse por meio do Senhor Jesus? Então, enquanto ele está falando da arca, enquanto ele está falando do propiciatório, ele está falando, é a forma que eu vou até vocês. De que forma? Mostrando a pessoa do meu filho, a obra redentora, a obra de expiação, o meu filho sendo entregue na cruz. Então eu estou indo até vocês, eu estou indo a resgate de vocês. Está entendendo? Amém. Qual o objetivo de tudo isso? Qual é o próximo móvel que ele mostra depois do propiciatório? A mesa dos pães. Por quê? Tudo isso que meu filho fez vai levar a comunhão do corpo dele na mesa. Eu vou até vocês na mesa, vocês vão ter parte em sentar na mesa de um rei. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu vou dar o direito de vocês como filhos se assentar na mesa, porque só senta na mesa quem é filho. Ele está vindo até nós. Aí ele não para por aí, ele vai ser revelado como a luz do mundo. Lembra que nós estudamos que obviamente que a luz também fala da igreja, porque está falando de Cristo, está falando da obra de Cristo, tem a ver conosco como igreja. Mas irmãos, antes de igreja ele se revelou como a luz do mundo. Nós só podemos ser igreja depois que Cristo morreu, venceu e ascendeu.
Entende? Antes disso, ele falava em singular aos seus discípulos: eu sou a luz do mundo, enquanto eu estiver no mundo, andais pela luz, porque eu sou a luz. Agora vocês são a luz porque estão em mim, mas a luz também revela Deus vindo a nós, a luz que veio ao mundo. Irmãos, quanto texto nessa semana eu separei, não vai dar tempo da gente falar aqui, só das citações de Jesus como a luz do mundo. A luz que veio, a luz que venceu, a luz que brilhou, a luz que guia nossos passos, a luz que nos tira de toda a potestade e prisões de trevas ocultas e tudo mais. Irmãos, isso é Deus vindo até nós. Porque se a luz não vem, a gente não tinha capacidade, né? Ele estava realmente nesse santíssimo lugar, mas ele está saindo. Está entendendo? E aí agora nós vamos pegar Cristo, né, a ideia dessa primeira sessão como a cobertura, como a cortina e como as portas, porque a gente viu que o material que está na cortina também se faz na porta, tanto do Santíssimo, quanto do Santo, quanto do átrio e também nas vestes. Está entendendo? Então tudo isso aí vai falar das tábuas, porque a tábua também está falando, obviamente, dessa questão de Deus enviando o Filho a nós. E depois, do verso 20 em diante, que eu falei para os irmãos que é a segunda sessão, já começa a mostrar o homem vindo a Deus. Por isso que desse verso em diante, que é o verso 20, já vai falar: trará a Arão e os filhos de Arão azeite. Então já é coisas que vocês têm que fazer para se chegar a mim. E aí vai falar do altar onde Arão tinha que matar, vai falar de todo o processo da morte do animal. E aí vai mostrar a Arão, no caso, né, e os filhos, né, imolando o animal, pegando o sangue do animal, passando o sangue do animal na ponta da sua orelha direita, passando no seu polegar direito, passando no polegar do pé, ou seja, aí já está mostrando Arão se cobrindo com o sangue, e se sem o sangue ele não chega na presença de Deus. Entende? Então, como a figura de aquele que aceitou ser coberto pelo sangue. Mas antes já mostrou o sangue que foi derramado. Então, antes Deus derrama o sangue, agora depende de nós, Arãos, né? E Aroas, gostaram, né? Arãos e Aroas depende de nós tomarmos posse desse sangue e ungir as nossas orelhas, os nossos dedos, para nos achegar na presença de Deus, nos lavarmos. Por isso que a Pia está falando depois. Então o lavar, que é importante, não é Deus indo a nós, agora sou eu indo a Deus. Entende, irmãos? Então é algo assim tremendo. Por que Deus está... Por que o Espírito Santo está colocando essa ordem? É obviamente porque ele está separando o primeiro momento, a primeira sessão de Deus para com o homem, e agora a segunda sessão do homem para com Deus. Certo? Vamos avançar aqui, vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se a gente consegue passar alguma coisa para os irmãos a respeito... Eu vou compartilhar alguns textos aqui com os irmãos, também vamos ler os textos, né? A gente lê o texto e depois a gente comenta. Deixa eu pegar aqui de cabeça. Vamos falar a respeito primeiro, irmãos. Abra sua Bíblia. Agora a gente vai ver isso na luz da nova aliança, certo? Nós vimos a velha aliança, vimos essa primeira cobertura, primeira camada, segunda camada, terceira camada e quarta camada. E também as cortinas, enfim, né, os tecidos que estavam na porta do Santíssimo Santo do átrio e também nas vestes sacerdotais. Mas vamos ver um pouquinho disso na luz da nova aliança, certo? Abram lá no Evangelho segundo escreveu João, por gentileza, no capítulo de número 3. João, deixa eu deixar marcado aqui. Capítulo de número 3. João, deixa eu achar o João aqui no negócio. Deixa eu só achar o verso aqui. Amém. Pega para mim aí o verso de número 13.
eu vou ler os versos e os textos e depois eu explico, tá, irmãos? A gente vai pingar agora em 3 textos, 4 textos e depois eu explico. Então, mas aí vocês deixem anotado aí para depois vocês saberem do que se trata. João 3,13. Se alguém quiser ler, pode ler, por gentileza. Porque... Oi? Pode ler, Ana. Pode. A Sam quer ler? Pode ler. Pode ler. Pode ler, Sam. A única pessoa que já subiu ao céu é aquela que desceu do céu, o Filho do Homem. Amém. Na textual. Ninguém ha subido ao céu, exceto o que do céu desceu. Então ninguém subiu, senão aquele que desceu do céu. Amém? Quem é esse que subiu e que desceu? Jesus Cristo, o Filho do Homem aqui. Certo? Abra agora a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Melhor. Ou melhor, irmãos, eu vou encurtar, porque fica acho que mais fácil eu explicar do que a gente correr esses versículos aqui, porque senão vai ter muita coisa aqui, tá? Vamos lá para Apocalipse. E aí eu vou tentar encurtar explicando, porque senão não vai dar tempo. Vamos para Apocalipse, capítulo de número 4. Acho que fica mais fácil mostrando o Apocalipse para mostrar para os irmãos do que eu pegar essa sequência aqui do Evangelho. Embora eu tenha deixado anotado, eu acho que vai dar mais volta. Então, Apocalipse, capítulo número 4. Eu preciso ver o verso aqui, se eu não me engano, é o verso de número 3. Deixa eu ver só aqui, irmãos. Não. Apocalipse 4, 7. Amém? Amém. Pode ler aí agora, se quiser o Everton, pode ler o 7. E o primeiro ser vivente é semelhante a um leão, e o segundo ser vivente semelhante a um bezerro, e o terceiro ser vivente tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente, é semelhante a uma águia voando. Certo. Então, os irmãos já ouviram, né, em alguns estudos do Apocalipse, essa imagem que João revelou aqui dos seres viventes, certo? Então, um com face de leão, outro com face em alguns, né, por exemplo, aqui na textual está com face de bezerro ou de novilho. Em algumas traduções vai estar com face de boi, né? Mas amém, irmãos. Os irmãos vão entender que tudo, embora eu acredito que a melhor tradução seria novilho, né, no meu ver, mas não tem problema também, os irmãos vão conseguir compreender esse mistério de Deus pelo Espírito Santo da questão do boi, enfim, tá? Desse animal. Então vamos lá. A primeira imagem, são quatro imagens aí, 4 faces, né, desse ser vivente, certo? O primeiro ser vivente tinha a semelhança de um leão. O segundo ser vivente, a semelhança de um novilho, de um bezerro ou de um boi, certo? O terceiro ser vivente, ele tinha uma semelhança de homem, é como se ele tivesse o rosto de um homem mesmo. E o quarto ser vivente como uma águia, e uma águia voando, certo? Eu pulei aqui a questão de mostrar para os irmãos no Evangelho, mas depois, num outro tempo, como a gente vai voltar,
eu repasso isso com os irmãos. O que nos mostra a questão das cortinas, a questão do que a gente está vendo lá no tabernáculo também, irmãos? Não é por acaso que o Senhor, quando Ele mostra o tabernáculo, naquela primeira cobertura, onde nós tínhamos 4 elementos também, nós tínhamos o linho puro, retorcido, fino retorcido, nós tínhamos o estofo azul, nós tínhamos o púrpura e o carmesim, 4. Esse mesmo 4, né, ele nos traz hoje na revelação, vamos dizer assim, né, no entendimento da nova aliança, do evangelho revelado da nova aliança, a expressão desses 4 seres viventes também. E também dos 4 evangelhos, porque os 4 lá, os 4 evangelhos e os 4 seres viventes apontam para a mesma pessoa, Cristo. Em seus 4 aspectos. Certo? Porque cada cor representa uma coisa, cada figura desses animais representam a mesma coisa, e os 4 evangelhos falam da mesma coisa em harmonia, irmãos. Se a gente tiver o carinho de estudar as escrituras, a gente vai ver que é exatamente nessa mesma harmonia. Por quê? Vamos lá. A cor azul, tá? Aí se os irmãos quiserem anotar aí, a cor azul, que é o estofo azul, azul fala daquilo que é celeste, aquilo que é divino, aquilo que é do céu. É isso que representa o azul. Certo? Certo. Amém, irmãos? Amém. Esse azul que está lá como estofo, né? Como um tecido que seria costurado, ou enfim, que seria produzido para a cobertura do tabernáculo, quem vai falar desse aspecto de Jesus como azul, celestial, o Deus, o Verbo encarnado, né? Aquele que é do céu, é João. O Evangelho de João foi reservado para trazer essa figura de linguagem do Senhor. E não por menos que vai ser enxergado lá no Apocalipse uma águia como se estivesse voando, que representa realmente esta parte, né, expressiva do Senhor Jesus como o verdadeiro Deus. Entende? Então ele é divino, o Senhor Jesus é Deus. O Senhor Jesus tem natureza celestial, tanto que nós lemos lá em João, por isso que eu estou pegando de trás para frente, nós lemos em João: ora, não há quem ha subido no céu, senão daquele que do céu desceu. Ou seja, o ser divino, a águia voando, o azul celeste que representa este que viria à terra, é revelado pela figura da águia, pelo Evangelho de João e pela cor azul na cobertura. Está entendendo, irmãos? Amém. Sim ou não? Sim. A cor, vamos passar por uma outra cor aqui. A cor púrpura, realeza. Essa cor púrpura, que é parecido com... Os irmãos sabem mais ou menos qual é a cor púrpura? Parece com roxo, né? É um dos tons de roxo. Esse tipo de tecido de tingimenta, no passado, era utilizado por reis na confecção das suas roupas. Essa cor de realeza. Ou seja, é a cor púrpura da confecção da primeira camada, porque são 4 cores. É a cor púrpura. Nós temos um evangelho que vai apresentar Jesus como o verdadeiro rei, que é o evangelho de Mateus. Nenhum outro evangelho falou tanto de rei, de reino dos céus. O reino dos céus é semelhante o filho do rei, a pregação do evangelho do reino como Mateus. Então você vê a expressão dessa cor no evangelho e a expressão dessa cor e do evangelho em um dos seres viventes, que é o leão. O leão representa a realeza, representa o rei, certo? Então nós temos essa montagem de figuras também. A outra cor que nós temos é o carmesim. O carmesim, que é uma cor de origem, né, primária do vermelho ou do vinho. Representa o sangue. Amém, irmãos? Então o carmesim está lá também na confecção da cobertura. Assim como nos evangelhos, quem foi que falou
dessa parte do serviço de Deus. Um evangelho que vai apresentar Jesus como servo de Deus, aquele que fez a vontade de Deus, aquele que se colocou como ovelhinha para fazer a vontade de Deus e não a sua própria. Um que vai falar com toda a propriedade é o evangelho de Marcos. Marcos vai apresentar o Senhor como o servo perfeito do Senhor. E ele é representado lá nos 4 seres viventes como o novilho, o boi, o bezerro, um animalzinho que foi morto. Está vendo a conexão? Porque os 4 se comunicam, sim ou não? E nós temos o linho fino torcido, que é esse linho puro, cru, né? Que representa nos evangelhos o evangelho. E olha como Deus não dá passos tortos. Ele escolheu um para falar do homem de Cristo, porque esse linho fino, puro e torcido, vai falar do Cristo humano. E ele escolheu nada mais, nada menos do que um médico grego para falar disso. Quem melhor do que um médico, irmãos, para falar de Jesus como o verdadeiro homem, sem tirar e nem pôr? Lucas escreveu a respeito de Jesus, que lá nos 4 seres viventes é justamente o ser vivente que tinha face de homem. Então lá nos 4 seres viventes nós temos o leão representando o reinado, o novilho representando submissão, entrega de servo, entrega de sangue, o homem representando a humanidade de Cristo e a águia voando representando sua divindade. Assim como nos 4 evangelhos. Por que são 4 e não 5? Porque eles precisam falar da mesma coisa. Os 4 evangelhos, um falou de Cristo como a realeza, um falou de Cristo como o servo perfeito, um fala de Cristo como a sua divindade, aquele que desceu do céu, não pode ter sido outro que aquele que lá estava e se fez carne e veio habitar entre nós, o verbo que desceu do céu. E ainda vai falar também do Cristo homem. Lucas vai falar muito dessa obra humana de Cristo, apontando que ele realmente, verdadeiramente era um homem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Entenderam que não é um acaso? Né? A questão dessas 4 cores, essas 4 cores falam do nosso Senhor Jesus Cristo. E essas 4 cores estavam na cobertura do tabernáculo, dentro. Essa era a primeira camada onde essas 4 cores, né, davam forma a querubins por dentro do tabernáculo, por dentro, na verdade, do lugar santo e santíssimo. E essas 4 cores tecidas também vão estar na porta do Santíssimo, na porta do átrio e na porta do na porta do Santíssimo, na porta do santo lugar e na porta do átrio. Amém, irmãos? O que nos fala isso, irmãos? Algo muito simples que é o que eu gostaria de deixar como uma mensagem para os irmãos a respeito dessas cortinas. Fala do nosso interior, cara. Hã? Fala do nosso interior. Fala do nosso interior, mas mais do que isso, Everton, fala do Senhor. Assim, quando a gente lê, por exemplo, João, se eu não me engano, capítulo de número 10, deixa eu conferir para ver se é isso mesmo. Eu vou aqui no aplicativo porque eu vou ficar mais rápido. Quando nós lemos João no capítulo de número 10, a Bíblia vai trazer Jesus como o bom pastor, ou o pastor das ovelhas, e vai dizer assim, ó, ele é a porta do curral das ovelhas. Certo? Então, o que isso nos mostra? Por que com a mesma confecção da cobertura, também confeccionaram a porta? Por isso que nós lemos esses textos, eu já mostrei tudo isso para os irmãos, porque está apontando para Cristo. Ele como a porta, Ele como o caminho, Ele como a entrada, para que nós nos acheguemos a Deus. Fala de Cristo. E uma coisa, irmãos, que fica como lição para nós. E é isso, esse é o ponto-chave, por isso que tem muita gente que menospreza esse tipo de ensino, porque vai olhar e vai falar assim, puxa, mas o tabernáculo não tem nada a ver com a gente. Irmãos, se a gente tiver o carinho, a gente vai ver que realmente, por que ele escolheu 4 cores, por que há semelhança dessas 4 cores nos 4 evangelhos, nos 4 seres viventes, que João viu de visões futuras. Não são nem visões de agora, mas João estava vendo coisas futuras, que nós nem chegamos ainda. Irmãos, não é coincidência, irmãos. E uma coisa que fica como lição, né, que eu estudando a respeito disso, absorvi, é o seguinte, irmãos. À medida que nós vamos, nós, a Deus, começamos de fora. Deus começa com sua glória e a sua glória vai sendo irradiada para cada ponto, porque ele inicia pela Arca da Aliança, sim ou não? Pelo propiciatório. E ali onde Deus se manifestava, ele veio derramando, ele veio emanando para fora,
para encontrar com o homem. Mas o homem faz o caminho oposto. O homem está lá fora, o homem é pecador. O homem não é digno de entrar na presença de Deus. E ele precisa ir passando as fases, as portas, para se achegar a Deus. Embora o véu tenha sido rasgado no que se diz respeito à nossa experiência com Deus hoje, mas a figura do tabernáculo não mudou. Entende, irmãos? Por isso que ele não pode desfazer da figura do tabernáculo. Por quê? Hoje eu não entro no tabernáculo. Por exemplo, lá na antiga aliança, era o sumo sacerdote que representava o povo que ia lá para o Santíssimo, sim ou não? Sim. E era o sumo sacerdote que tinha o privilégio de no Santíssimo ouvir, ou ver, ou ser instruído pela Shekinah de Deus. O povo não. Quando a Bíblia diz que o véu foi rasgado, é porque eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Mas não significa que Deus, ele veio obviamente ao nosso resgate por lá de fora. Mas a minha caminhada cristã ainda é em peregrinação e avanço dentro dessas portas. Consegue entender? A gente não pode se contentar em estar do lado de fora. Irmãos, a nossa caminhada de cristã é avançando porta a porta, para chegar a ter uma intimidade com o Senhor. Entenda uma coisa, olha uma coisa impressionante que nos revela essa questão das coberturas. E isso serve para hoje, é isso que a igreja hoje, irmãos, a igreja hoje faz pouco caso disso. Isso é tristíssimo. Tristíssimo, porque entenda uma coisa, não mudou. Ah, o véu foi rasgado, Deus agora se manifesta. Sim, irmãos, o véu foi rasgado para que ele pudesse nos remir, para que nós pudéssemos o acessar sem a presença de um sumo sacerdote. Mas não mudou a questão de nós nos achegarmos a Deus, porque tem uma coisa, irmãos, só contempla a beleza do nosso Senhor, guarde isso. Só contempla a beleza do nosso Senhor, a realeza do nosso Senhor, a perfeição do nosso Senhor, quem já avançou pelo menos a porta do santo lugar. Quem ainda está no ato, irmãos, não vê a beleza, porque a beleza do Senhor, os querubins estampados naquele lugar mais reservado, só vê quem passou por essa porta, meu irmão. Entende? Quem está ainda... É muito lindo o átrio, obviamente, irmãos, mas esse é o nosso começo da nossa caminhada cristã. Deus não quer que permaneçamos no átrio. O átrio, irmãos, é um lugar de começo. É um lugar onde os judeus... Era assim, ó, era por um lado o sacerdote matando animal berrando, gente falando, sacerdote para lá, sacerdote para cá, era uma bagunça que só, distração que só. Era um pátio onde, assim, de uma forma... Eu não quero estar sendo uma pessoa dura com as minhas palavras, mas era um pátio bagunçado, irmãos. Onde tudo começava. Imagina, animal gritando, judeu trazendo cabra, trazendo bezerro, sacerdote para cá, sacerdote para lá. Irmão, se a gente para nesse lugar, a gente fica... somos cristãos? Somos. Mas não amadurecemos, ainda estamos em meio a muitas distrações e barulhos. Mas se eu quero conhecer a face do Senhor, eu preciso entrar na primeira porta, porque no santo lugar o barulho já era menor. Já não havia bagunça de pessoas, de animal assim, assado, já era um lugar mais reservado. E no Santíssimo, então, muito mais, irmãos. Muito mais. Era onde ali só o que habitava era a presença do Altíssimo. Lugar mais íntimo. Mais íntimo. Exato. E é exigido, a única coisa que é exigida é confiança, né? Exato. Que é o que Hebreus vai falar, né? Cheguemos com confiança, exatamente. A confiança é a chave para sair do átrio, né? E o que hoje é menosprezado, irmãos, pela maioria do povo cristão. E agora os irmãos vão entender o que eu estou falando, e eu quero que os irmãos vão com isso, nos corações, se os irmãos vão entender que há realidade no tabernáculo. Muitos cristãos, quando se convertem, até enxergam o Senhor Jesus como a porta. Sim ou não? Sim. A Bíblia diz, que Ele é a porta do curral das ovelhas, aquele que quer realmente encontrar coisas boas e seguras tem que passar por essa porta. A Bíblia diz que Ele é o caminho, obviamente que a verdade é a vida, e as pessoas entendem isso no momento da sua conversão. E eu não tenho dúvida que pessoas que creem nisso passaram pela primeira porta, a do átrio. Só que, irmãos, o problema de tudo e de todos é que eles entendem assim, passei pela primeira porta. Quem é a primeira porta? Cristo.
Agora, para eu amadurecer e para eu desenvolver, eu tenho que buscar a resposta em coisas que não pertencem a Cristo. Eu vou dar exemplo para vocês de dois povos que é histórico, né? E evidente isso nas Escrituras. E o apóstolo Paulo vai tratar com esses dois, os Gálatas e os Colossenses. Os Gálatas, o apóstolo Paulo vai falar assim: me admira que vocês caíram tão rapidamente da fé, da verdadeira doutrina. Porque o que acontece? Vocês passaram pela porta, mas agora vocês estão querendo se circuncidar. Ou seja, vocês passaram pela porta que é Cristo. E agora, para vocês serem melhores em Cristo, vocês têm que guardar a lei. Vocês têm que se circuncidar. Os colossenses faziam cultos, né? Foi uma das coisas ali ao povo de Colossos, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, né? É os colossenses, que é falado sobre cultos a anjos. O Everton, que conhece bastante dessa doutrina angélica, pode até me ajudar, mas se eu não me engano é os colossenses. E aí o apóstolo Paulo vai falar assim: vocês passaram pela porta, e agora, né, todo empoderamento, toda servidão é em comum com anjos? Irmãos, é nisso que tem se tornado a igreja de hoje. Eu não tenho dúvida que muitos irmãos passaram pela primeira porta. A primeira porta que tem as 4 cores nela, a primeira porta que representa a realeza, o ministério de serviço ou de morte, o ministério humano e o ministério divino de Cristo. Eu não tenho dúvida. Mas o problema é que estão buscando formas seculares para ter mais de Cristo, quando para ter mais de Cristo basta passar por Ele de novo. Porque Cristo vai ser o acesso ao segundo lugar. Cristo somente, irmãos, vai ser o acesso ao lugar santo. E não menos do que isso, vai ser Ele de novo quem vai nos conduzir ao Santíssimo, irmãos. Não é lei, não é campanha, irmãos, não são essas coisas que nos fazem super santos. O que nos faz melhores e mais maduros na fé é mais do mesmo. Amém. Mais de Cristo. É entendermos mais sobre quem é Cristo como Rei. É entendermos mais quem é Cristo como homem. É entendermos mais quem é Cristo como Cordeiro do Senhor. É entendermos mais quem é Cristo como divino. É só isso, irmão, só isso. Não temos que ficar colocando fermento na massa. Não temos que ficar colocando outros ingredientes nessa receita tão simples que é entendermos mais sobre os 4 aspectos de Cristo. Entende, irmãos? Porque é isso que nos ensina o tabernáculo. Não mudou, irmãos. Ele colocou como passagem a mesma coisa que ele colocou como cobertura, que representa o nosso Senhor. Real como rei, humano, servo, entende? E Deus. É isso que eu preciso entender, irmãos, para avançar, para amadurecer. Não ficar inventando um monte de coisas, né? As pessoas estão cada vez mais querendo descobrir a Bíblia, inventar coisas que realmente, irmãos, não toca a palavra de Deus. Fiquem nisso. Por quê? Porque isso foi revelado na Antiga Aliança, no princípio da Nova. Antiga Aliança falava nisso no tabernáculo. Aí, não menos do que isso, quando inicia-se a Nova Aliança, vai falar isso nos 4 Evangelhos. E no fim, irmãos, no Apocalipse, para que mudar? É o que eu me pergunto até hoje, irmãos. Para que não, eu passei pela primeira porta. A primeira porta é Cristo. Mas para eu amadurecer de Cristo, eu preciso guardar o sábado. Irmão, larga disso. Que guardar sábado? Que guardar a lei? Não é guardar a lei que vai te levar mais próximo de Deus. É continuar entendendo a realeza do Senhor, a humanidade do Senhor, a divindade do Senhor e o serviço do Senhor. É o que vai te deixar mais entendido do Senhor. Não guardar sábado, pelo amor de Deus. Por isso fala que ele é uma fonte inesgotável. Exato, porque Vivi. nele sempre você tem algo a mais, né? Para você caminhar. Amém. Aleluia, Senhor. Depois, na outra semana, que já deu tempo, nós vamos falar sobre as outras 4 coberturas, que também falam de Cristo. Aqui não vai dar tempo. Eu achei que daria, né? Mas deixa, a gente revisa e qualquer coisa a gente entra nas tábuas. Não precisa ser assunto por assunto. Aí a gente fala das tábuas, mas também temos 4 camadas. 4 camadas. Ó,
além das 4 cores, na primeira camada, que é a camada onde nós enxergamos e contemplamos a beleza de Cristo no Santo e no Santíssimo, nós temos 4 camadas. Então nós temos essa camada, por cima, os pelos, depois pele. Então 4 de novo, falando do próprio Cristo de novo. Entende, irmãos? Como não é vão as coisas que a gente vê? Por enquanto, é para isso que eu gostaria de que os irmãos voltassem os seus olhos e a gente vai finalizar com o texto. Eu gostaria de convidar os irmãos. Deixa eu ver se eu anotei esse texto, que senão. Eu acho que eu não anotei. Será? Eu acho que eu não anotei, meu irmão. Eu acho que é Hebreus. Não, eu acho que é. Deixa eu ver se esse texto aqui está aleatório aqui no anotar, mas eu quero revelar para os irmãos. Deixa eu ver se eu sei isso, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos finalizar com esse texto então. 2 Coríntios. Capítulo número 4. Capítulo número 4. Versículo de número 6. Vocês vão ver isso expresso em nós, irmãos. É desse jeito que o Senhor trabalha em nós. Certo? Podemos ler? Amém. Porque Deus, de novo, porque Deus disse, da treva resplandeça a luz. Olha, eu sou falando de luz. Eu falo que tem muito texto, irmãos, muito texto. Ele é o que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele resplandeceu onde, irmãos? Onde que ele resplandeceu? Nossos corações. Nossos corações. Para quê? Para o conhecimento da glória de Deus. Para conhecimento da glória de Deus. Onde ele resplandeceu? Nos nossos corações. Corações fala de algo externo ou interno? Interno. Coração. Que não é o coração, sim coração, mente, o profundo do nosso ser. Ele resplandece no nosso íntimo, para que conheçamos a glória de Deus na face de Cristo. O tabernáculo era exatamente assim. A beleza, você só conhece a glória de Deus na face de Cristo, no íntimo do tabernáculo, não do lado de fora. Por isso que eu falo, irmãos, os irmãos que não adentram ao lugar mais íntimo com o Senhor, não contemplam a beleza do Senhor, nunca viram a glória de Deus na face de Cristo. E o que tem de irmãos que diz sim, conheço o Senhor, e eu não tenho dúvidas, conheço o Senhor? Conheço. Como? O Senhor é o Senhor Jesus, é o nosso Redentor. Amém, irmãos, amém. Isso até garante salvação na vida desse irmão, mas nunca, jamais teve a revelação da beleza da glória de Deus na face de Cristo, porque do lado de fora isso é impossível. Ele faz isso do lado de dentro. É nos nossos corações
assim como no santíssimo lugar, é no profundo do nosso ser que nós, através da face de Cristo, conheçamos a glória de Deus. Amém. Entende, irmãos? Não do lado de fora. Amém? Isso é Bíblia. É bíblico, não é um caminho. O véu foi rasgado, então fique do lado de fora e jamais tome conhecimento e nota do que é poderoso na glória de Deus pela face de Cristo. Entende? Esse é o caminho. Irmãos, a gente continua no próximo domingo. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido pelo menos essa divisão, as 4 cores, em paralelo com os 4 evangelhos, em paralelo com os 4 seres viventes, que é a primeira camada do tabernáculo, que aponta para Cristo, o Rei, o homem, o servo, certo? E o Deus. É isso que nos revela essa cobertura. E ainda fala da maneira em que Deus está vindo ao homem. Certo? Amém, irmãos? Amém. Temos tantas coisas para ver ainda, irmãos, mas tanta coisa, Senhor. E que a gente possa, que o Espírito Santo possa nos guiar para a gente ver isso sempre à luz da nova aliança. Porque era assim na antiga. Né? E a gente vai ver que Deus não perdeu nada disso. Quando a gente for ver, por exemplo, o Apocalipse, a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, nós vemos isso tudo de novo, irmãos. Tudo de novo. Só que na Cidade Santa, né, Everton? Lá no Apocalipse, quando a Cidade Santa adornada, tudo isso vai estar melhor ainda, com muito mais luz. Né? As tábuas, né, que eram de madeira, revestidas de ouro, agora são muros de pedras preciosas, engastados no ouro. Irmãos, não mudou nada. Nada. Poderoso, né? Só aperfeiçoou. Por isso que Ele é o que aperfeiçoa aquilo que não havia perfeição. Ele reme primeiro, Ele resgata primeiro e depois leva à perfeição. A lição é que Deus não quer nos levar para o interior, irmãos, para compartilhar conosco uma teologia de Deus, um dogma sistemático de uma denominação. Não, Deus ele só quer entrar no profundo, Ele revelar mais da face do Filho para que conheçamos a glória do Pai. Amém. É só isso. Para que Ele quer levar para dentro? Para que você conheça a glória de Deus na face do Filho. Não apresentar um monte de doutrina doida e cega que não faz a gente nem sair do lugar. Amém?